pode ir, eu estou indo naquele hospital, eu estou indo naquela empresa, eu estou cuidando dos seus negócios, eu estou cuidando do seu projeto, eu estou restaurando a tua vida, estou restaurando a tua casa. Me louve, me glorifique nessa noite, aplauda o Senhor com alegria, exalte a Ele, que é digno de honra, de louvor, de glória e de toda adoração. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Você que está participando online, seja abençoado por mais um culto de bênção, de vitória sobre a tua vida, a tua casa e tua família. Aplauda Ele com alegria e vamos louvar ao Senhor. Aplauda ao Senhor! Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Aleluia! Dê um abraço quem está do seu lado aí. Diga para ele, não há nada melhor que estar na presença do Senhor. Vamos adorar a Ele infinitamente mais. Palmas. Aleluia. Cante conosco. Caminho em graça, liberto, hoje sou. Tua bondade me cerca, tua promessa repousa sobre mim pra sempre, enviado pra ser bênção. Quero ouvir você cantar bem forte. Me encha até transbordar. Espero sobrenatural. Me encha até transbordar. Estou pronto para o teu agir. Equipar infinitamente. Quantos estão felizes? Dá um brado de vitória aí. Diga caminho. Caminho em graça, liberto, hoje sou. Tua bondade me cerca, tua promessa repousa sobre mim pra sempre, enviado pra ser bênção, o Deus que é poderoso. Diga Infinitamente, infinitamente. Me encha até transbordar. Espero sobrenatural. Me encha até transbordar. Sou tudo para o teu agir. Ele fará infinitamente mais. isso. Levanta as suas mãos aos céus e agradeça ao Senhor. Isso. Agradeça a Ele pelo dia, por estar aqui nessa noite. Aleluia. Vem, Marília. Eu quero ser reflexo da tua glória. Eu quero ser cheio até transbordar. Diga. Eu quero ser O quê? Reflexo da tua glória. Eu quero ser Diga cheio. cheio até transbordar. Diga eu quero. Eu quero ser Reflexo. reflexo da tua glória. Diga eu quero. Eu quero ser Diga cheio. cheio
Quantos tiveram um dia bem difícil hoje, bem trabalhoso? Isso. Quantos tiveram um dia bem cheio, assim, que você está aqui, mas está bem cansado aqui, mas está aqui. Aleluia. Agora aplauda o Senhor pela sua vida, porque você venceu mais uma. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado assim: não há nada que Ele não possa fazer. Se você tem algo, diga para ele: se você tem algo que aos olhos dos homens é impossível, diga para ele: Deus pode todas as coisas. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá. No mundo busquei, cante comigo, mas não preencheu-me. Canções, um pouco mais rápido, Gui. Vamos acelerar isso. Isso. Vem. Então você vem. Ele se faz presente aqui e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Aleluia. Levante suas mãos e cante bem forte. Não há nada melhor, não há nada. Diga. Nada melhor, não há nada melhor. Nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor. Não tenho medo. Dispõe minhas fraquezas. Diga defeitos e falhas. Defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas. Deus das montanhas, É o Deus dos vales. é o Deus dos vales. Diga: não há E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, Diga. nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que meu Deus. Diga: não há nada. Nada melhor, não há nada. Não. Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Adore Ele porque Ele se faz presente em nosso meio. Vamos lá, hein? Adore o Senhor bem forte. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, Traz beleza assim, tá? beleza assim. Diga só o Senhor. Torna o luto Torna o luto em festa, a beleza em glória. vergonha em glória, Traz beleza cinza. Diga só o Senhor. só o Senhor pode trazer. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldado, Faz no mar um faz caminho. do mar um caminho. Só o Senhor Pode fazer, Só o Senhor pode fazer. Não há nada. Melhora isso. Diga: não há nada. Nada melhor, não há nada.
caminho. Diga só o Senhor, só o Senhor. Traz a vida ao sepulcro. Faz de osso um soldado. Faz tomar um caminho nessa noite. Só o Senhor Pode fazer. Só o Senhor, só o Senhor pode. Só o Senhor, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor, só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aplauda o nome dele. A paz, igreja, o meu nome é Miguel. Hoje vou ler Salmos 9, 1 ao 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, obrigado pela oportunidade. Quantos estão felizes nessa noite? Aplauda o Senhor mais forte, Ele merece. Isso! Aleluia! Diga assim comigo, Senhor! Mais forte, Senhor! Nós estamos aqui nessa noite para te adorar. Diga mais forte, para te adorar, para te exaltar. Toma o teu lugar aqui nesta noite, aleluia! Aplauda o nome dele. Cante comigo. 1, 2, 3, 4, foi. Minhas lamparinas. Diga. Eu sei que você está aí. Vem. Só estou barulho. Direção. Diga comigo isso. É só bater e eu vou abrir pra você. O quê? Aleluia. É só bater. Vou abrir. Entrar. Descansa, recupera o fôlego e canta! Eu já coloquei. Estou só te esperando. Vem, vamos. Levante suas mãos e diga. Diga Maranata. Eu já coloquei as minhas
Feche seus olhos e diga isso. Eu já coloquei diga vem, diga Maranata, diga Maranata, diga Maranata. Ei, deixa eu te falar algo. Quando Jesus estava ali naquela casa e os discípulos estavam ali, e Jesus ensinando, Jesus curando, Deus libertando, Jesus curando, Jesus transformando, e naquela casa não havia mais lugar para ninguém ali dentro. Estava muito cheio. Mas existiam 4 pessoas, 4 homens que não desistiram. Mas espera aí, nós estamos cantando uma música que fala sobre a volta de Jesus. Não, você não está entendendo. Não é somente a questão da volta de Jesus. O fato é que Jesus estava ali dentro daquela casa. A insistência daqueles amigos dos 4, é porque eles sabiam que quando eles entrassem ali dentro, a vida daquele amigo dele seria transformada. Agora deixa eu entender aqui o que uma coisa tem a ver com a outra. Para subir, você tem que estar na presença dele. Não adianta ser crente do lado de fora. Sabe quando você passa na rua e tem uma casa tendo festa, aí você ouve aquele barulho, aí você fala, meu Deus, lá dentro tem festa. Aqui nessa noite a festa é para você, mas em primeiro lugar é para o dono da vida. Ninguém mais vai precisar ser curado. Ninguém mais vai precisar ser liberto. Aqueles que subiram estão livres. Mas a transformação, a cura, a libertação ainda continua aqui nessa noite. Se você precisa ser curado, seja curado. Se você precisa ser liberto, seja liberto. Não é preciso destelhar, pastor, não é preciso destelhar. Ele se faz presente aqui, mas ele se faz presente aí. Não é necessário que ninguém te empurre. Ele está presente. Não é necessário que eu grite. Ele está presente. Diga meu noivo, meu noivo esperado. Meu noivo esperado. Eu abro a minha pode morar aqui. Pode morar aqui. Diga meu noivo esperado. Eu abro a minha pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu estou terminando, meu Deus. Levante uma das suas mãos assim comigo. Antes de subir aos céus, ele disse que nós veríamos e faríamos coisas maiores ainda. Está escrito ou não, pastor? Aonde é que está essa autoridade? Aonde é que está a ousadia para tocar e ser curado, para tocar e ser liberto? Essa mão que você está levantando não é por acaso. Não é por acaso. Você tem a ousadia, você tem a presença e você tem a autoridade de Deus. Mas é necessário uma atitude para que as coisas aconteçam, Paulinho. Você precisa tocar. Vire para quem está do lado aí e diga assim: você precisa de algo de Deus nessa noite. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele.
Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte. Use as suas mãos para poder glorificar a Deus, para dizer para o teu inimigo que você é livre. Aleluia. Você que está na sua casa, você que está participando deste culto, seja bem-vindo a esse momento de adoração. Creio que essa presença já invadiu todo esse cômodo, esse ambiente que você está. Que Deus possa confirmar as promessas dele na tua vida. E eu acredito, sabe, irmãos, em cada momento que a gente dá para Deus, cada oportunidade, cada fresta que a gente permite que esse Espírito entre, é uma possibilidade de Deus vir e fazer um milagre muito grande. Eu creio que Ele já está fazendo na sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome. Esteja conosco, fale aos nossos corações. Seremos mais uma vez ministrados pela Tua palavra, mentoreados por Ti. Obrigado pela vida do Rodrigo Mozart, obrigado pela vida do Ministério de Louvor, obrigado por cada um, Senhor, que tem subido nesse altar. Obrigado por cada um que está aqui nesse ambiente, por cada um que está participando desse culto, que vai participar também. Que a Tua graça possa saturar, Pai, a nossa vida e que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Te glorifico e te exalto em nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode dizer amém? Ok, toma o seu assento, por gentileza. Quarta-feira é o nosso dia de aprendizado e crescimento. Não obstante, nós temos tido aqui um tempo muito precioso, não só às quartas-feiras, mas aos domingos. Eu não abro mão de trazer para a igreja uma palavra viva. Eu não abro mão de trazer para a igreja crescimento, eu não abro mão de trazer para a igreja aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sempre acreditei, sabe, irmãos, numa igreja que, mantida pela palavra, a palavra, ela é pão. Qualquer outro livro que você vai ler, qualquer outro tipo de conhecimento, é peixe, inteligência. Segundo o livro de Jó, peixe na Bíblia é inteligência. Você pode ter inteligência é terrena. Só cuidado com as espinhas, porque você pode se engasgar. Nem toda fonte é segura, mas a palavra de Deus é pão, você pode comer em demasia. Então, igreja é sustentada, igreja de Cristo é sustentada pela sua palavra. Então, hoje, mais uma vez, eu quero trazer para você uma direção da parte de Deus. Hoje eu passei um dia, na verdade, toda a parte da manhã, invadi um pouco a tarde, dentro de alguns textos que falaram muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você, na verdade, de te entregar hoje o que Deus me permitiu vislumbrar. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 1. E nós vamos estar lendo alguns versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 1, nós vamos ler o verso 49. Ok? Antes, eu quero dar um nome para essa mensagem de hoje. E se ela já estiver pronto, vire a chave para baixo. Na verdade, eu até pedi para colocar assim, para avançar, tracinho. Vire a chave para baixo. Seria isso. Depois você conserta aí, ok? Para avançar, tracinho, ou 2 pontos. Vire a chave para baixo. É interessante porque, se você pegar a chave de um carro, para avançar você precisa ligar. Hoje nós temos um carro que ele liga automático, você só tem um contato no bolso e você aperta o botão, o carro liga sozinho. Mas antes dessa tecnologia, você pegava a chave, e eu nunca vi um carro que ligasse para baixo a chave. Alguém já viu? Interaja comigo. Tem, irmãos, alguma chave que para poder ligar tem que ser para baixo? Então, toda chave, quando você liga, vamos falar num conceito de carro, ok? Você tem que pegar a chave e fazer como? Virar para cima, não é isso? Tenta fazer um movimento com a mão aí. Como é que você faz? Vira para cima.
Hoje eu quero trazer, dentro desse conceito da Bíblia, que para você avançar, pelo menos nesse conceito, você não pode virar para cima essa chave. Para você poder avançar nesse conceito, e ele vai mudar toda a sua concepção de viver, talvez isso que esteja impedindo. Sabia que Deus pode ser o seu inimigo? Tem muita gente que está orando para que o diabo saia da sua vida, mas o seu maior inimigo é Deus. Tem muita gente que está pensando que é o diabo que está segurando a sua vida, a sua vitória, a sua bênção, mas quem está segurando é Deus. Pessoas que fizeram de Deus seu inimigo. Não porque Deus quer, mas porque essas pessoas, pela ignorância ou pela rebeldia, estão virando, nesse conceito, a chave para cima. E pelo menos, dentro vamos colocar assim, desse princípio, a chave não pode ser virada para cima, e você vai entender. Então hoje nós vamos caminhar um pouquinho, para que você entenda que o que pode estar impedindo você de avançar, pode ser exatamente um gesto, e isso está mudando toda a concepção da sua vida. O verso 49 de Lucas, capítulo 1, vai dizer o seguinte: porque me fez grandes coisas o poderoso. Aqui está falando sobre algo interessante de Maria. Ela está dizendo o seguinte: porque, e esse porque é junto, é uma resposta, me fez grandes coisas o poderoso. Ou seja, na vida dela, algo poderoso aconteceu, algo grande aconteceu, porque Deus tinha feito. Agora, o porquê que os olhos de Deus, eles foram atraídos para Maria? Por quê? O verso 48, se você estiver com a sua Bíblia aberta, vai nos dar a resposta. Vai dizer o seguinte: porque, respondendo também, atentou Deus para quê? Para a sua o quê? Você pode ler aí, por gentileza? Para a sua o quê? Ok, eu só vou seguir se você falar mais forte aí e fizer aí uma dobradinha com o seu irmão. E atentou Deus para o quê? Para a sua humildade, a humildade de sua serva. Ou seja, Maria foi notada por Deus, não porque tinha entre 14 ou 16 anos, não porque talvez era alguém muito espiritual, não porque talvez ia muito à igreja, não porque estava muito glória a Deus, não porque era filho de crente, não. Os olhos do Senhor foram atraídos. Maria foi notada por Deus pela sua humildade. Hoje eu quero falar sobre essa chave, que se você virar para cima, você pode estar atrapalhando todo o agir de Deus na sua vida. Porque com Deus nunca é subindo, com Deus sempre vai ser descendo. Aliás, teve um ser espiritual que tentou subir, e até subiu, só que caiu. Então, nós precisamos entender isso hoje. Por quê? Para a gente não fazer apologia também da miséria, da pobreza, confundindo humildade com miserabilidade, porque quem pode te elevar é Deus. Então, dentro desse contexto de Maria, nós vamos aprender alguns princípios aqui, nós vamos ler mais alguns textos, mas olha só, grandes coisas Deus fará somente para os humildes. Por quê? Porque eu aprendi, irmãos, ao longo desses anos de ministério, ao longo desses anos de viagem, que a humildade promove. Quer ver? Tiago capítulo 4, verso 10, vai anotando, não precisa, você não vai ser rápido o suficiente para a gente poder não perder aqui a oportunidade do tempo. Sejam humildes diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra, ou seja, a humildade te promove. A humildade, então, é a chave
para a sabedoria. Olha o que a humildade faz. Porque Provérbios, capítulo 11, verso 2, vai dizer: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então tem muita gente que está buscando a sabedoria, mas está virando a chave para cima. Está sendo do seu jeito. Não obstante, o orgulho também é um sinal. Já que estamos falando de humildade, o orgulho passa a ser um sinal. E qual é o sinal do orgulho? O orgulho sinaliza a aproximação de uma queda. O orgulho sinaliza, na verdade, a aproximação de uma derrota, a chegada de uma catástrofe. Orgulho, então, é um sinal. Mas vai piorando, por quê? Porque Satanás é um espírito. E o orgulho é a atitude desse espírito. Então, você vê Satanás na vida de alguém, quando o orgulho na vida desse alguém começa a operar. Por exemplo, ninguém vê o Espírito de Deus, mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele entra como vento. Mas você também não vê o vento. O que você vê flamulando uma bandeira, o que você vê de uma folha voando ou de uma pipa sendo levantada, é o efeito do vento. Então, o Espírito como vento tem os seus efeitos. O Espírito Santo. Mas o diabo também como Espírito tem os seus efeitos. E qual vai ser o efeito dele? O efeito vai ser o orgulho. Então, toda vez que você vir uma pessoa orgulhosa, você estará vendo a manifestação de Satanás. Satanás, então, ele é atraído pelo quê? Pela soberba, ele é atraído pelo orgulho. Mas Deus é atraído pela humildade. Precisamos só definir algumas coisas sobre o orgulho e a humildade, por quê? Porque passa a ser um espírito, e tem muita gente que confunde isso, a ignorância. Por exemplo, eu posso, como nas minhas formações, eu tento colocar as palavras em um nível para que todos possam entender. Eu tento. A Cassiane às vezes conversa comigo, fala comigo, eu para poder escrever um texto, irmãos, nas redes sociais eu tenho que escrever e dar para ela. Porque ela fala assim, você está escrevendo para quem? Ninguém vai entender isso. Esses dias eu escrevi uma mensagem para os meus irmãos, ela começou a rir de mim, debochando. Eu falei, o que foi, cara? Você está rindo de mim? Você acha que seus irmãos vão entender isso? Eu falei assim, você está falando que meus irmãos são analfabéticos? Eu falei, não, mas você está falando... Porque eu estou sempre lendo. Pelo fato de eu empregar algumas palavras, alguém pode me tirar como um orgulhoso. Por exemplo, antes... eu tinha uma dificuldade muito grande, eu tinha um problema de gagueira. Eu era gago, eu sou um ex-gago. Porque eu ficava imitando meu tio, que era gago, e eu acabei ficando gago. Então, eu tinha dificuldades de conversar com as pessoas. E eu era, então, alguém introvertido demais. Então, o Jairo, na verdade, passou a ser alguém orgulhoso. Olha, o esposo da Cassiane, que eu não tinha identidade. Eu não tinha nome, era esposo da Cassiane. O esposo da Cassiane é orgulhoso, hein? Por quê? Porque ele não fala com a gente, é porque eu tinha vergonha de falar. Por exemplo, a forma que você se veste para uma pessoa ignorante, só pelo fato de você, talvez, andar alinhado, ou com uma bolsa cara, ou com um carro do ano, alguém pode falar assim, ó, lá vai aquele irmão, olha como ele é orgulhoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, alguém que é pobre de cultura vai sempre chamar alguém, ou vai confundir alguém que tem dinheiro, alguém que se veste bem com orgulhoso. E, geralmente, quem tem dinheiro vai receber esse título. Mas você nunca viu um pobre orgulhoso? Ou não? Sim ou não? Me ajuda a pregar aí? Sim. Então, não confunda pobreza com miséria, nem miséria e pobreza com humildade, porque humildade vem de humus. Todos nós devemos ser humildes, porque Deus é humilde. Jesus foi humilde. O seu espírito
é humilde. E é isso que nós vamos ver. Então eu fiz essa distinção só para que você entenda que Satanás ele é atraído pelo orgulho, mas Deus é atraído pela humildade. Onde então se encontra a humildade? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, vai dizer o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, onde está a humildade? A humildade, ela está escondida no coração. Então, humildade não pode ser manipulada. Porque o que está escondido no coração não pode ser manipulado. O que está escondido no seu coração vai ser sempre a forma da sua reação. Então, a humildade, ela não pode ser um fake. De súbito, tenta fazer algo com alguém que você vai ver quem é essa pessoa, porque a pessoa não é aquilo que ela se apresenta, mas aquilo onde ela é provocada. Então a humildade de Maria levou ela à grandeza. Humildade não é exatamente aquilo que pensamos. O que fez Jesus para ser humilde? Vamos lá então. Jesus desceu. Para ser humilde, tem que fazer o quê? Para ser humilde, tem que fazer o quê? Descer. O humilde vence. O humilde avança. O humilde desce. Jesus desceu não com palavras ou sentimentos. Jesus desceu com fatos. E eu quero ler pelo menos alguns versículos. Eu vou pedir para que você não abra sua Bíblia para a gente avançar, mas eu precisava da fundamentação nessa mensagem. Por quê? Para você poder entender. Começou quando na condição divina não se considerou ser igual a Deus, mas se humilhou e foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8. Então, durante a sua vida, foi sempre coerente com essa escolha. Ele, mesmo sendo mestre, se abaixa para lavar os pés de quem? Dos discípulos. Porque quando você quer fazer algo para Deus, você não faz com Deus. Quando você quer fazer algo para Deus, você faz com pessoas. Então não tem como lavar os pés de Deus se você não lavar os pés de pessoas. Quer ver? Você quer dar um doce para Deus? Ô, pastor, mas Deus, nunca vi Deus comendo doce, também nunca vi o pé de Deus. Você já viu a boca de Deus? Também não. Você já viu o braço de Deus? Também não. E Deus é um ser estranho, porque Ele tem asa e Deus se parece com uma galinha. Mas também Deus se parece com como é que é o nome daquele negócio que come com roupa? Traça. Sim, está na sua Bíblia. Mas Deus também se parece com uma pomba. Mas Deus também vai se parecer com algumas coisas que é só para você poder conjecturar. Então, se eu quero agradar a Deus, se eu quero dar um churrasco para Deus, ó heresia aí, comendo solta, irmãos. O que eu faço? Eu dou churrasco para quem? Para pessoas. Sim ou não? Não, você está com medo de falar, irmão? Uma criancinha falou assim com uma fome tão grande. Por quê? Não foi Jesus que falou isso? Olha só, quem fizer a esses pequeninos, não esses grandinhos, não esses orgulhosos, não esses arrogantes, mas esses pequeninos, está fazendo para quem? Para mim mesmo. Aí ele vai falar uma outra coisa. Olha, eu estive preso e vocês não foram me ver. Eu estive doente e vocês não foram me visitar. Mas quando que o senhor esteve preso? Quando que o senhor esteve doente? Aí ele vai falar sobre isso. Quantos querem dar um abraço em Deus? Levante a mão que eu quero saber. Só o capeta que não quer. Você quer dar um abraço em Deus? Coloca a mão sobre o ombro desse irmão aí. Se você estiver na sua casa,
estiver sozinho, abraça você mesmo, porque você está abraçando o Espírito Santo de Deus. Fala assim, eu estou abraçando o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Irmão, sabe por que eu preciso ser claro com você? Porque a gente fala assim, ó, eu sou humilde com Deus. Você sozinho no quarto não tem humildade. Você sozinho, sou humilde com Deus. Aqui, ó, Senhor, tudo que o Senhor falar eu obedeço. Fala alguma coisa, Senhor. Vai beber água. Claro, estou com sede. Aí eu vou beber água. Vai agora almoçar. Claro, estou com fome. O Espírito Santo falou para eu poder jejuar. Não estou jejuando nada, porque está sem fome. Não estou julgando, só estou falando para você que você sozinho é um perigo. Até porque você não vai passar toda uma eternidade sozinho. Você vai passar toda a eternidade servindo. Então, a igreja ela vai te moldar nisso. Você quer um lugar para você poder se tornar humilde? Desce. Aonde? Na igreja. Sirva. Irmãos, tem empresários que servem lá no estacionamento, sabia? Tem empresários que servem lá no Kids, sabia? Tem empresários que servem lá na recepção. Tem empresários que servem pessoas... Não, por que são empresários? Não estou falando para você, porque essas pessoas poderiam falar assim, não, eu pago o funcionário, então eu vou pagar para outro irmão ser diácono no meu lugar. Não, mas aí lá ninguém sabe quem ele é, porque lá ele é servo. Diga para quem está do seu lado, aqui é o lugar de você servir. Fala para ele, irmão, não é o lugar de você ser visto. Aqui Deus vai tratando você, para que você não seja filho de Lúcifer. Luciferzinho. Cadê ele? Está em algum lugar, por quê? Porque ele é arrogante, é prepotente, falou que não vai fazer nada, não move nenhuma cadeira, não serve ninguém, só quer ser servido? Não! A igreja vai te moldar, porque é o corpo de Cristo. Irmãos, eu só estou de pé porque o meu pé é obediente, o meu cérebro mandou uma ordem para o meu pé, falando assim, você anda, hein? Porque se você não andar, eu vou usar a mão para te dar umas... Aí meu pé, como é obediente, não quer apanhar, e quem sofre sou eu. Então, o que eu faço? Olha que conversa doida, irmão. Aliás, você é mordido pelo cachorro na perna, quem paga o pato? É o braço que leva a injeção. É ou não é? E vamos lá, e você ficar gordo por causa de quem? Quem é o culpado? A boca. Mas a bichinha nunca engorda. Fica sendo viagem, irmão, vou ficando assim demais. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para a minha humildade. Perdão, vamos voltar. Corta! Então o mestre se abaixa para lavar os pés dos discípulos, se comporta como aquele que serve, E servir, na verdade, é descer. Aí Jesus desce e desce até o quê? Até tendo chegado ao ponto mais baixo, qual foi? O túmulo. Mas quando ele desce até a morte, que é uma entrega, ele chega até o Pai. Você pode dizer para alguém, para chegar até o Pai, tem que descer. Aliás, irmãos, os discípulos estavam lá e ninguém lava os pés de ninguém em pé. Imagine, é que não tem abertura igual o Jacob Van Damme, mas ninguém. Você não sabe quem é da minha infância esse negócio, irmão? Eu tenho um trauma com esse rapaz, que a Cassiane foi o primeiro amor da vida dela. Aqui. Jesus, para poder lavar os pés dos discípulos, ele não subiu. O que ele fez? Desceu. Pode ficar tranquilo, não vou tirar esse sapato não. Ele lava. A demonstração o quê? De humildade. Você não pode ser humilde diante de Deus se você não for humilde diante de pessoas.
na sua empresa, quem você é? Deixa eu melhorar. Você está atraindo que espírito? Porque o acesso ao Pai é descendo. Quem tentou subir para ter o acesso a Deus, acabou caindo. Você sabe qual foi o nome dele? Então, como você desce? Servindo. Ah, mas falaram de você. Falaram? Deixa eu te falar uma coisa. É verdade? Sim, pastor. Então não discute. É verdade. Falaram de você. É mentira? Então, não discuta, porque é mentira. Aí, no final das contas, irmão, eu descobri que é melhor ser feliz do que ter razão. Que para os amigos, você não precisa explicar. E para os inimigos, não adianta. Então, não bate boca, porque eu aprendi que quando você está com Cristo e desce, quem te justifica é Ele. Você é para aplaudir, aplauda glorificando a Deus. Aliás, um exemplo de humildade. Gravem isso. A humildade se cala. O orgulho se justifica. Está andando se justificando por quê? Ô irmão, não jogue pedra em cachorro morto. Eu tenho alguns pastores, e eu posso falar, eu sou privilegiado por ter pastores nessa igreja, que sentam para poder ouvir. Aliás, João Paulo, eu passei toda a minha vida, e eu sinto falta, por causa da pandemia, eu não pude fazer as minhas viagens como eu fazia antes, mas graças a Deus está voltando tudo. Eu sento para ouvir pastores, mestres. Sabe por quê? Porque eu não sei tudo. E no meu orgulho, eu vou errar. Mas na minha humildade, eu vou cooperar. Jesus então desce, e chega no lugar mais baixo, que é o túmulo. Quando você desce a ponto da entrega, o que é o túmulo? O lugar onde você fica quieto. Quieto. Diga para quem está do seu lado. Fala assim, aquieta seu coração. E sabe que Deus é Deus. Oh, aleluia. Pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo comigo? Não sei, irmãos. Mas Deus sabe. Deus sabe. E tendo ele chegado ao ponto mais baixo, no túmulo, ele não chega na sua miséria. Quando você chega no ponto mais baixo do túmulo, você chega a Deus. Aliás, eu já ouvi tanta gente falar assim, mas eu estou no fundo do poço, Irmão, se tem um lugar que o fundo do poço se proporciona, é fazer você olhar para onde? Para cima. Não tem mais para onde. Estou aqui. Não tem mais para onde descer. Estou arrebentado. E se te jogarem entulho, deixar você lá embaixo, eles estão fazendo um grande favor, porque semente adora ser enterrada. É só uma questão de tempo. Quando vem com força total para poder frutificar. Agora você pode aplaudir com força ao nome do Senhor Jesus. Ele então coloca na sua palavra. Isso é uma chave. Isso daqui é uma chave. Qualquer lugar isso vai caber, irmãos. Tem coisas que você só pode aplicar em determinados lugares. Mas isso daqui cabe em qualquer lugar. No casamento, humildade. Eu aprendi com meu pai, até quarta série. Meu pai era sábio. Ele me chamou, colocou no Fusca verde dele para poder casar. E a minha mentoria era dentro do Fusca de Queimados, a uma cidade com um nome lindo chamado Engenheiro Pedreira. E eu ia com ele, e ele me mentoreava. E falava comigo, meu filho, está vendo meu carro? O Fusca tem 4 marchas à frente. Aí ele falava, mas todo carro tem uma marcha ré.
Você vai casar, o seu carro tem que ter uma marcha ré. Porque senão seu casamento não vai durar. Meu pai foi casado há 58 anos. Isso na empresa funciona. Com 14 anos, funciona. Com 41, funciona. No Brasil, funciona. Em Israel, funciona. Na terra, funciona. No céu, funciona. Humildade. Aí Jesus fala, aquele que se humilhar, será o quê? Exaltado. Mas ser humilde significa algo muito mais simples. Filipenses capítulo 2, verso 5 vai falar sobre isso. Não precisa abrir, eu estou facilitando para você. O que é ser humilde? O apóstolo Paulo vai falar, é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Diga comigo, é se comportar como Jesus se comportou. Diga mais forte, é se comportar como Jesus se comportou. O que é a humildade, então, segundo Jesus, segundo a Bíblia? Humildade é descer, ou a disponibilidade, porque eu tenho que me disponibilizar. Humildade é a disponibilidade a descer de nós mesmos, a ponto de servir. É a disponibilidade de servir por amor, não por alguma vantagem. Jesus assumiu a condição de servo, ou seja, humilde, diga comigo, humildade e servo. Diga assim, humildade e obediência. Então está atrelado. Você já viu algum humilde teimoso? Humilde não fala não, Senhor. Porque se ele falar não, não é Senhor. E se é Senhor, para o Senhor não diz não. Humildade, então, é a manifestação de doação. Então, eu entendo que ser humilde, segundo o modelo de Jesus, significa, então, se perder, se gastar, se entregar. Como? Não viver para si mesmo, mas procurando ir ao encontro de outros. Inclusive para pedir perdão. Você me perdoa, fulano? Não te perdoo. Ok. Sabe quem perdoa? Não é o fraco. Quem perdoa é o forte. Então, eu descobri que todo humilde é forte. Então, você, que é forte, perdoe esse orgulhoso, porque ele é um fraco. Deus, então, é humilde porque da posição em que ele se encontra, não pode fazer outra coisa a não ser, pastor Evaldo, descer, porque acima dele não tem absolutamente mais nada, porque ele está nas alturas. Oh, aleluia! Por isso que do trono dele, Apocalipse capítulo 22 vai dizer que desce o quê? Que desce um rio. Que rio é esse? Eu descobri que rio é esse. Como a Bíblia se fala, e é o Espírito de Deus, eu descobri. Descobri que esse rio, Ezequiel vai falar sobre ele. Capítulo 22 de Apocalipse, João falando. João o evangelista, não o João Batista. Vai falar sobre um rio. Mas Ezequiel viu esse rio no capítulo 47, verso 9, vai dizer: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Oh, irmão, o que tem a ver rio
com humildade? É porque a água é o melhor símbolo de humildade. A água não desiste, a água não discute. Se tiver uma pedra, o que a água faz? Não fala nada. Dá a volta e continua o trajeto. Você nunca vai ver a água subindo, mas você sempre vai ver a água descendo. Aliás, na eternidade não vai existir mais mar, sabia? Lá não existe mar. Por quê? Porque mar sobe, e tudo que sobe é orgulho. E como na eternidade não vai ter orgulho, não tem mais mar. Mas na eternidade vai ter o rio que desce, o rio que traz vida. E Ezequiel vai falar dessa vida, dessa água. E quando você entende que a humildade traz vida, onde você humilde chega, o que estava morto, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? É humilde. A água, então, é o melhor símbolo da humildade, porque da posição que está, tende sempre a descer, ocupar sempre os lugares mais baixos. Por onde o humilde anda, diga para quem está do seu lado, por onde o humilde passa, ele concede vida. Diga, até o que está enfermo, o humilde quando chega, faz ficar saudável. Aleluia. Eu quero finalizar dizendo para você a humildade de Deus. Cada vez que você ouve a voz de Deus através da sua palavra, é representação da humildade de Deus. Ele faz um gesto de humildade quando ele cria, porque a criação é um ato de humildade. A Bíblia fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então eu entendo que a inspiração da Escritura é um ato de humildade. Começo do livro de Atos, Pentecostes. Não é a subida do Espírito Santo, mas é a descida do Espírito Santo. Oh, aleluia. Não é a sua ascendência que é abençoada, mas Deus dá uma bênção para Abraão, para Isaac e para Jacó. Abençoarei a sua descendência. Oh, aleluia. Você entendeu que quando você entende a humildade, ela alcança os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Aleluia, porque a bênção está na descendência. Você pode dizer para alguém, a bênção está na descendência. Diga para esse alguém, somos abençoados com o ato da humildade. Algumas coisas sobre humildade hoje, porque é uma chave que não pode ser virada para cima, tem que ser virada para baixo. Olha o poder da humildade, ela reabre diálogos. Pode ser o que for, irmãos. Aproveitar que o Cassino não está aqui, e eu vou falar. Não, eu não vou falar. Fala ou não fala? Ô povo fofoqueiro. Gravamos, o tempo não pode apagar. E a gente estava, porque casamento perfeito é imperfeito. Logo no início da música, cantando tudo quanto é lugar, tocando nas rádios. E eu me lembro de várias vezes, eu de bico com ela de bico comigo, dentro do carro, orgulhoso, só dirigindo. E ela, irmã, falou assim, você está orgulhoso? Ela me cutucando, você está orgulhoso? Vai falar comigo não? Olha, a sua oração vai ficar que nem bola de ping-pong, não vai subir do céu, vai pu, tu, tu, tu. E aquilo, meu irmão, me irritava, e o orgulho subia, Humildade reabre diálogo, sabia? O orgulho traz um bloqueio em relacionamento. Chegava na igreja, o bendito do pastor.
Irmãos, está aqui a dupla que eu gosto de ouvir. Cassiane, cadê o Jairinho? Eu estava lá no som borrado. Porque o orgulho é feio, irmão, tem bico. Mas a humildade é lindo, porque está sempre sorrindo. Tira foto minha agora não, filha. Poxa, você não está cooperando. Ué, deixa eu dar um sorriso. Agora era a hora. Aí o pastor chamava. Ai, que cena, irmã. Ai, Jesus. Só Jesus na minha vida. Ela olhava para mim assim. Vamos cantar. E eu. Vamos. Daqui a pouco já teve vezes da crise de riso no altar. E o pastor, olha como lindo você rindo para o outro. Ai, não sabia de nada, inocente. Voltava no carro rindo. Falava assim, tá vendo? Olha como Deus faz. Não tem como você cantar com orgulhoso. Não tem como você se relacionar com orgulhoso. Está com o seu casamento brigado, ou está com briga no seu casamento, está brigado. Seja o lado mais forte, perdoa. Sorrindo. Não é quem tem razão. É quem é mais forte. Você está entendendo isso? Humildade significa sair de si mesmo, descer para o outro, para dizer: eu não me basto sozinho. Isso é humildade. É dizer no meu interior, eu não me basto, eu preciso de alguém para me completar. Eu preciso de alguém que some com a minha felicidade e a alegria de viver. O mais interessante, irmãos, é que Deus inscreveu, na verdade, a humildade na própria carne do homem. Por quê? Porque o homem só se completa se doando. Está com crise de ansiedade? Chegou o tempo então de você ser mais humilde e se doar. Aliás, se doando, servindo, sendo humilde, cura a ansiedade, cura a depressão, cura o estresse, cura o pecado. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos? Está tão forte hoje que Deus está trazendo a cura para a sua vida, não só patológica, mas emocional. O homem então se completa se doando, servindo, sendo humilde. E Deus ama os humildes. Eu quero terminar lendo pelo menos o que 1 Pedro diz, 5:5. Deus se volta contra os orgulhosos. Lembra do que eu falei no começo? Tem muita oração que você está fazendo para que o diabo saia da sua vida. Na verdade, quem está impedindo é o seu orgulho, e é Deus que se torna o seu inimigo. Porque o orgulhoso se torna inimigo de Deus, e Deus se torna inimigo do orgulhoso. 1 Pedro 5:5, Deus se volta contra os orgulhosos, porém favorece os humildes. Quer ser favorecido por Deus? Sirva, obedeça, perdoa, se doe. Aleluia. Deus olha para Maria, não olha a idade, não olha o estado espiritual, não olha o estado financeiro, cultural, o contexto que ela está, mas Deus olha dentro do coração, e Deus se atentou para o coração de Maria, serva. Não importa se você esteja em um quarto, em um cômodo, em um lugar onde ninguém está te vendo, a humildade serve, e serve da melhor forma possível, porque a humildade está atrelada à integridade. A integridade é a entrega. Essas ovelhas não são minhas, mas eu vou proteger com todas as minhas forças desse leão feroz. Essa mulher não é minha, então eu não vou deitar na cama com ela. Esse é humilde. Ninguém está vendo, mas Deus te achou
Aleluia. Diga para alguém, Deus te achou. Diga para outra pessoa, Deus te achou. Aleluia. Isso é para aplaudir, irmão? Aplauda glorificando a Deus. Descobri que a humildade é amada. Humilde, às vezes, instintivamente, incompreendido. Não é? Você, quando é humilde, o que te chamam? Puxa-saco, fraco. É ou não é, Ana? Não é assim? Qual outro nome que recebe quem é humilde? Pobrão, arrebentado, miserável. E você está lá, servindo. Mas ela é incompreendida instintivamente, porque o instinto do homem não vai entender humildade. Mas mesmo não entendendo, o homem ama quem é humilde. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos ler uma oração, se eu não me engano, de Davi, Salmos 131. É a nossa oração para o final dessa mensagem. Para avançar, vira a chave, não para cima, vira a chave para baixo. É uma questão de posição. Salmo 131 vai dizer, é um salmo que canta a paz do humilde. E eu gostaria de recitar esse salmo com você. Vai ser a nossa oração final. Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Salmo 131, são 3 versículos. Nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espere, porque o humilde não é ansioso, porque a ansiedade é pecado. Mas vai dizer, espere, ó Jairo, no Senhor, desde agora e para sempre. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu já perdi muito por ser arrogante. Eu já perdi muito por ser orgulhoso. O orgulho te leva a endereços errados. O orgulho te leva a endereços perigosos, sabia? Eu me lembro, no Rio de Janeiro, eu e Cassiane, sempre éramos chamados para poder ministrar numa comunidade, várias comunidades. Não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha. Sabe o que era? Um papel, às vezes, de pão escrito com a letra da minha sogra, que ninguém entendia absolutamente nada, para poder chegar em alguns lugares. E no meu orgulho, não, eu vou falar de você também, homem. Porque nós temos um problema muito grande em parar para perguntar. É por isso que nós não gostamos de caminho, nós adoramos uma estrada. Quer ver? Viaja 500 quilômetros, 400 quilômetros. Eu não sei onde você vai com tanta pressa, parece que está numa corrida de Fórmula 1, não para nem para a patroa ir no banheiro fazer xixi. É ou não é? Não, esse sou eu. Eu descobri que isso é um dos sintomas do orgulho. Sim. Não parar para perguntar. Não parar para acolher. Não parar para ajudar. Lembra do bom samaritano? Engraçado, o bom samaritano, a Bíblia vai dizer que ele volta pelo seu caminho. Mas o pastor e o cantor da passagem, que estava vindo do culto, não estava vindo de uma encruzilhada, estava numa estrada, orgulhosos, não pararam, porque o orgulho
não deixa você parar para ajudar. Mas humilde para. Hoje, na maioria das vezes eu vou para o Rio, eu tenho minha empresa no Rio. E ultimamente eu estou preferindo ir de carro, porque você sai. Tem que estar 1 hora antes no aeroporto. Você não sabe como está o trânsito, levanta 3 horas antes, sai 2 horas antes para chegar 1 hora antes, para poder o voo não voar. Hoje a Cassiane saiu 6 e pouca da manhã de casa, o voo ia voar, eu acho que o voo ia às 9, o voo atrasou, foi voar às 2. E agora com a passagem de R$200, foi mais forte que eu. Aí o que eu faço? Pego meu carro, saio daqui 5 e pouca da manhã, boto a minha moreninha do meu lado, a gente para em Queluz, lá tem um lugar maravilhoso, que você vê o rio assim, toma um café, porque o humilde desfruta, o orgulhoso trabalha o tempo todo. Está servindo para você essa mensagem? Para algumas pessoas? Pelo menos para uma, está servindo? Pois é. Deus rejeita o soberbo, mas acolhe e abençoa os humildes. É sobre isso. É sobre isso. Quisera eu chamar você à frente para orar. Oração para humildade. Não tem. Porque se bobear, você fala, eu sou tão humilde, que se tiver alguém mais humilde que eu mato. Então não vou chamar para orar para você. Oh, vem aqui à frente que eu vou orar para você ser humilde, não. Porque humildade não é oração. Humildade é ação. Quem gosta de orar são os humildes. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, a cura veio. A palavra foi direcionada. E onde ela chega, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ela é viva. A tua palavra é eficaz. Os meus cursos são pífios debaixo, Senhor, de algo tão poderoso que é a tua palavra. Ela penetra como a água, penetra como uma espada de 2 gumes. Aliás, traz a cura para mim, mas traz a cura para outrem. Obrigado pela tua palavra, obrigado, porque eu me satisfaço nela. Aliás, é nela que eu me espelho, porque se eu sair, Senhor, da direção da tua palavra, eu pereço. Mas eu oro pelos teus filhos hoje, para que eles, Senhor, possam refletir nessa mensagem. Quantos correndo atrás de formação, de solução, querendo, Senhor, métodos e mais métodos, e às vezes, na maioria das vezes, o que falta é virar a chave para baixo. É vencer Jebus ou Jerusalém, não pulando o muro, mas pelos aquedutos. O lugar onde a água passa. Esse é o lugar onde eu devo passar. Obrigado pela tua palavra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Canta, Mozart, canta. Você pode cantar? Eu me lanço
essa mensagem falando sobre Maria. Depois eu falei sobre Jesus. E ela, me parece que numa festa, falou o seguinte: fazei tudo que Ele vos mandar. Aí, Ele faz um convite, e esse convite eu quero fazer para você. Não é o Jairo, não é a instituição, não é um CNPJ, não é uma bandeira, nem uma placa, nem uma convenção. O próprio Jesus, filho de Maria, Ele diz o seguinte: vinde a mim. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele poderia ir, não poderia? Ok, Ele está fazendo um convite para quem é humilde, para quem quer. Eu tenho tido boas experiências nessa igreja com crianças aceitando Jesus. É algo, para mim, é um milagre, porque eu prego para adulto. Aliás, eu penso, né? Eu penso. E elas vêm à frente. E os pais falam: meu filho ou minha filha quer aceitar Jesus. Aí uma passagem, pastor Marcelo Júnior, de Jesus dizendo o seguinte: para que você entre no reino dos céus, Ele pega uma criança e fala assim: tem que ser como ela. Calma aí, é um gesto. Por que é um gesto? Porque se eu chamar um homem, talvez o que ele quer? Mas ele pega uma criança vulnerável, se entrega, obedece, está propenso a. E ele fala aqui, ó, essa criança. Como essa criança? Porque quando o pai chama, a criança vem. Já teve filho pirracento? Já tive. Já fui pirracento. Mas Deus dava, ou melhor, meu pai falava um pouquinho mais grosso: vem agora. Não tem orgulho que resista à voz do pai. Aí ele diz para você, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Não é do braço. Alma cansada não dorme. Aliás, irmão, quem está cansado não tem sono. Vai cansado para casa tentando dormir, você não vai dormir. Quem trabalha, dorme. Mas quem está cansado precisa de Jesus. Trabalhou, dorme, recupera. Está cansado, vai ficar rolando pela cama. Ele vai acordar com dor nas costas, falar que o colchão não é ergonômico, ortopédico, seja lá o que for. Ele faz um convite para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que você encontre descanso para sua alma. Ele quer te ajudar a levar esse fardo. Você quer que Ele te ajude? O que o humilde faz? Se entrega. Eu quero convidar você, que hoje vai fazer como criança, dizendo assim: eu preciso de Jesus na minha vida. Levante sua mão, porque eu quero orar por você. Se você precisa só os que vão hoje se entregar para Jesus, levante sua mão, deixa eu te conhecer. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vou pedir para que vocês, por favor, venham aqui à frente que eu quero orar por você. Pede licença, pede licença. Facilita aí, Evaldo. Sai do seu lugar e vem aqui. Isso, pede licença e venha. Não seja vencido pelo seu orgulho, mas se permita a humildade. Quem precisa de Jesus é você.
Quem precisa de Jesus é você. Quem precisa de Jesus é você. Venha. Venha. A igreja pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Venha. Venha, estou te esperando. Sim, Espírito Santo. Pode olhar para mim? A melhor decisão da vida de vocês. Vocês precisam saber disso. Olha, eu entendo talvez a dificuldade de sair do lugar para estar aqui, porque é uma multidão, sair do lugar para poder vir à frente e orar. Mas eu vou falar para vocês, vocês venceram. Hoje começa um novo ciclo de Deus na vida de vocês. Vocês estão entendendo isso? É sua família, campeão. A decisão que você está tomando por eles vai ter a bênção geracional, viu? Deus, quando chama a responsabilidade, não chama Eva, chama Adão. Está entendendo? É o sacerdote. Na mulher está a semente para a próxima geração. Mas no homem está a direção. Deus, quando chama o sacerdócio. E você tomou a decisão hoje para a sua casa. Amém? Estenda suas mãos para cá. Você pode fazer assim com a sua mão. Senhor, eu quero orar por cada um que está aqui. Inclusive cada pessoas que estão online aceitando o Senhor. O teu nome, o teu agir. Eu quero abençoar, declarar um tempo novo. Um tempo, Senhor, de bênção, de saúde, de cura, de restauração para essa vida, para essa alma. Declaro, Senhor, um tempo de vitória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendo todo o mal, tudo que possa vir para roubar alegria, distração, para que possa roubar, Pai, a paz, eu repreendo e declaro a bênção em nome de Jesus Cristo, o Senhor. A igreja pode dizer amém? Você pode repetir comigo assim, ó, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Diga, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Bem-vindos a um novo tempo com Deus, viu? Deus abençoe vocês. Ó, não se espantem. Deixa eu falar para vocês. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte. Nós temos um grupo que, se vocês permitirem, porque você não come só uma vez, sim ou não? Você almoçou hoje, mas amanhã você almoça de novo. Se tudo der certo, é ou não é? Come todo dia? Sim ou não? Sim. Com Deus, não é só aceitar, é permanecer. Por isso que é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Ele é o pão diário. Então não é só aceitar, é permanecer. Se vocês permitirem, esse grupo que está na retaguarda de vocês, esse grupo vai ajudar vocês. Não tem um personal na academia, você é um personal espiritual. Entendeu? Esse grupo gosta de pagar almoço. Sim, gente. Você pode cobrar, viu? O pastor falou aquele dia no altar que vocês gostam de pagar um osso, viu, Sérgio? E não leve na comida árabe. Amém? Sabe por que eu estou rindo aqui? Porque Deus está trazendo de volta a alegria para a vida de vocês. Você crê nisso, campeão? Crê? Descansa teu coração em Deus. Tá bom? Esse grupo que está na retaguarda vai pegar vocês agora, se vocês permitirem. Ele vai passar todas as informações, vai pegar o nome de vocês para que nós possamos orar. Me permita ser pastor de vocês. Me permita pastoreá-los. Ok? Alguém já é batizado aqui de vocês? Quem não é batizado aqui? Quem não é batizado, levante a mão. Eu quero batizar vocês. Pastor, o que tem que fazer? Vamos com calma. Esperar
certinho, para vocês saberem o que é isso e tal, mas eu quero ter o prazer de batizar vocês. Esse mês eu vou batizar mais 40 pessoas. Olha que benção. Né? E o Sérgio está querendo colocar mais gente. Falei, calma, Sérgio. Tá bom? Vou pedir para que vocês levem esse grupo, por favor, Sérgio, acompanha. Já orei por vocês. Pode acompanhar esse grupo. E você que está online, nosso grupo de consolidação vai estar entrando em contato com você. Amém? Deus abençoe sua vida, viu, campeão? Deus abençoe. Você também, Deus abençoe. Benção. Vou fazer uma pergunta para você. Pega a sua Bíblia aí rapidinho. A gente já vai finalizar agora. Aliás, quarta-feira é para você entender um pouco sobre a Bíblia também, né? Abre ela rapidamente em 1 Romanos. Não, só tem Romanos só, gente. Vai lá para Romanos. Primeira carta, a carta de Paulo a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler um versículo, ou pelo menos uns 2 ou 3 versículos aqui. Olhe para mim. Eu vou pedir para que você interaja comigo, ok? Interaja comigo. Quantos aqui gostariam de servir a Deus? Levante a mão. Todo mundo? Quem não levantou a mão, na verdade, não entendeu. Deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui gostariam de servir a Deus? Ok. Quantos aqui gostariam de dar água para Deus? Não seria legal você pegar um copo d'água? Sim ou não? Não pode, não é heresia, não. Você não gostaria de pegar água? Pois é, a gente tem essa oportunidade. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Capítulo 12, a partir do verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Tudo isso aqui é o servir, certo? Com o meu dom. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. É um dom também. Agora tem um dom aqui que está no finalzinho, para poder servir a Deus. Olha como é que a gente serve. Jesus fez isso. O que reparte, ou seja, repartir é um dom poderoso. O que reparte, faça com o quê? Com miséria. Não, irmão? Não, está escrito o que na sua Bíblia aí? O que reparta, faz o quê? Você pode ler o que... Não, você não deve estar... Eu não estou acreditando que eu estou lendo isso aqui, irmãos. Olha só, o que reparta, o que reparte, faça com liberalidade ou simplicidade. Você está entendendo que isso aqui é um dom? Então, quando você oferta para a igreja, você está ofertando para Deus. Deixa eu te explicar. Por que é a casa de Deus? Porque a casa de Deus é a casa de todos. Quando você beneficia todos, você está, na verdade, dentro de um propósito de abençoar pessoas e está servindo Deus. Quando você serve o seu umbigo a você mesmo, ao orgulho, você está servindo ao diabo. Quando você serve, por exemplo, tem muitas pessoas que não professam a mesma fé, mas elas têm uma empresa, e nessa empresa, essas pessoas abençoam outras pessoas. Isso não é obra do diabo, isso é obra de Deus. Então, por exemplo, a sua oferta, quando você dá com liberalidade, com humildade, você está servindo a Deus, porque você está servindo pessoas. Quantos sentaram numa cadeira hoje ergonômica? Diga amém. Nem todo mundo, né? Porque não falou amém? Quantos sentaram numa cadeira ergonômica hoje? Diga amém. Vocês me ouviram bem? O ar estava bom?
geralmente é uma pergunta perigosa. Eu falo assim, pastor, nunca está bom, está calor, está frio, né? Mas você está vendo que a gente só pode fazer isso por causa de quê? Diga para quem está do seu lado, por causa da sua oferta. Não fala para esse irmão aí por causa da sua oferta. Ô irmão, não sai do meu bolso, sai do nosso. Aliás, tem um pessoal em Angola que é abençoado também, não é, Ana? Tem um pessoal também no Níger que é abençoado também, não é, Ana? Oi? 1.400 pessoas que são abençoadas por você. Diga para quem está do seu lado, você quer servir Deus? Então oferte. Não é prático, irmão, isso? Porque o orgulhoso não oferta. Aliás, tem que dizer na sua Bíblia, oferte com humildade. Você que vai entregar o seu dízimo, os nossos pastores vão estar te recebendo. Você que tem ofertado online, entenda que a oferta é com liberalidade. Seja liberal no seu coração para que Deus possa liberar sobre a sua vida a bênção dele. A bênção dele é sem medida, não é uma troca. É porque Deus se agrada de um coração quebrantado. E um coração quebrantado, a evidência é a oferta. Então você que tem sido abençoado em outro país, em outros estados, você que tem se alimentado da palavra que sai desse altar, a sua oferta, ela vai confirmar aquilo que você recebe. Deus te conhece e sabe do seu coração, mas eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu vou pedir para que você, quando vier ao altar, entregar o seu dízimo, espere o pastor te abençoar. Os nossos pastores estão ofertando, mas espere um pouquinho que eles vão te abençoar. E eu vou fazer a minha oferta também, e nós já vamos para o final.
está nesse altar, há uma ordem da frutificação e a terra recebeu essa ordem. Em cada semente, Senhor, tem um gene, em cada semente tem um potencial de gerar, Senhor, outros frutos. Em cada semente aqui representada, em cada semente semeada, há uma promessa, então, de frutificação. Eu quero abençoar os teus filhos com toda sorte de bênção, o dizimista que desfruta da intimidade pela fidelidade. Você possa guardar a casa, os projetos e os sonhos no coração. O que está no altar, agora, a partir desse momento, Satanás já não pode mais tocar e nem pode impedir de frutificar. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Toda quarta-feira nós temos a nossa faculdade aqui, vimos? É isso que você fez hoje. Não é? É o nosso mentoreados por Deus. Aqui está o crescimento para a sua vida. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver cabeça. Não adianta você ter carro se você não tem direção. Não adianta você ter, na verdade, um casamento se você não souber o que é perdão. Então, todas as quartas-feiras eu tenho um compromisso de me entregar aqui para você. Ok? Deixa eu falar. Amanhã começa uma turma nova de mentoria. Invista em você. As minhas mentorias têm sido uma bênção, eu já faço há 4 anos. Aliás, na pandemia, Deus me deu uma direção, estava muita gente perdida, e através da mentoria, muita gente conseguiu ter, na verdade, uma direção. Então, amanhã começa uma turma nova e, devido à procura, eu vou falar para você aqui hoje, tá? Eu abri 4 vagas, ok? Para toda quinta-feira são 5 encontros. Então, amanhã começa às 10 horas, uma turma nova de mentoria, não só pelo conteúdo, mas pelo relacionamento, pelo network, vale a pena você fazer. Pastor, como eu faço para poder me informar? O Paulinho vai estar te dando as informações. Vem pessoas de outros estados, vem pessoas que participam também online. Se você gostaria de participar, se você quer participar, você pode procurar o Paulinho após o culto, que ele vai te passar as informações pertinentes a esse curso, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre ti e que ele possa te dar a paz, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, os teus sonhos, os seus negócios. Deus te abençoe. Os livres, dê um aplauso ao Senhor. Até domingo.